Muito boa tarde, bem-vindos a este especial Informação na Casa JM. É a nossa convidada, a doutora Rita Andrade, a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, a quem desde já agradecemos o facto de ter marcado presença aqui nos nossos estúdios. Esteve no Governo, voltou em 2021. É caso para perguntar, agora que estamos a caminho do final deste mandato, como é que faz a sua autoavaliação? Boa tarde. Muito boa tarde. Agradeço antes de mais ao JTM por esta oportunidade e o gosto de estarmos aqui hoje a poder falar também nestas áreas tão sensíveis da Secretaria que tutelo. Sobre a sua questão, não gosto muito de fazer, não sou pessoa para fazer grandes autoavaliações, porque sou uma pessoa bastante humilde. Mas sinto que de facto o meu regresso ao governo em 2021 vinha mais bem preparada, conhecia as pastas do Manjal e sinto que temos todos, eu não trabalho sozinha, também é algo que eu acho que é importante deixarmos aqui marcado. Tenho hoje em dia uma secretaria com uma equipa, uma grande equipa que muito me tem ajudado naturalmente numa série de matérias, situação que quando entrei no governo em 2017 não poderei dizer exatamente o mesmo, mas também é algo que se vai conquistando e construindo. Mas dizia eu que farei sim uma avaliação, sobretudo do que é que temos estado a fazer em termos de programa do governo, que eu acho que no fundo deve ser esse o espírito da análise. E dizer que vamos, de facto, a primeira questão que foi refletida e analisada foi onde é que estamos, para onde é que vamos, em termos do programa de governo da Secretaria Regional que tutelo, e posso-lhes dizer, hoje, com esta curta distância de setembro das eleições que nós vamos cumprir integralmente, posso dizer também que voltei naturalmente imbuída de uma ainda maior responsabilidade e que temos todos os dias trabalhado com esse sentido e com esse espírito de missão, pensar sempre na nossa população. Bem sabemos que a minha Secretaria é que está mais próxima das pessoas, sobretudo daquelas pessoas, por vezes, com maiores vulnerabilidades e que mais precisam, e todos os dias a minha equipa, todos os dias nós trabalhamos a pensar na nossa população com um grande sentido de missão. Sinto que neste momento estamos a cumprir precisamente tudo aquilo que nos propusemos. Temos ido mais além numa série de áreas, porque também houve um conjunto de circunstâncias novas no decorrer destes últimos 4 anos, mas digamos que em termos de avaliação é muito positiva e julgo que pela nossa população, tudo o que fazemos, às vezes sentimos que pode ser pouco, mas e temos que todos os dias trabalhar para fazer ainda mais, pretendendo, na minha Secretaria que tutelo, atingir níveis de excelência nos serviços que prestamos junto dos nossos cidadãos. Tem justamente uma das secretarias com maior visibilidade política, social. Nesta altura, sente que chegou a todas as áreas? Chegámos a todas as áreas, sem dúvida nenhuma. Se chegámos com um nível de profundidade, pois aí poderemos refletir. De qualquer modo, volto a dizer que temos aqui uma questão que se chama, e um grande documento orientador estratégico, que é um programa de governo, em que eu própria deixei já bastante adiantado na altura em que saí e que estamos a cumprir as metas. Dizer que em algumas áreas ultrapassamos muitas questões. Posso falar na área... Capaz de identificar qual a área mais adiantada e qual a que ficou mais atrasada, digamos assim? Isso dava aqui para um tema de conversa de uma tarde inteira. Mas sim, julgo que trabalhámos muito na área da deficiência e fizemos grandes conquistas nesta matéria, e isso é um motivo que nos apraz e que orgulha muito o Governo Regional. Temos enfrentado a questão das cotas e temos nos manifestado contra as cotas para contratar pessoas com deficiência, e que temos criado mecanismos próprios aqui na região para inversamente, para que as empresas não contratem sob coação, entre aspas, mas serem convidadas a fazer essa contratação e terem apoios específicos do Governo e terem o reconhecimento e a visibilidade respectiva por o fazerem, em que não sei se têm conhecimento, mas foi uma grande, sobretudo a questão do programa Sem Diferenças, que foi um programa muito difícil de montar, porque envolve muitas secretarias, envolve muitas temáticas, envolve muitas fases, mas com o único objetivo realmente é que possamos acomodar, integrar, acompanhar. Não é simplesmente deixar essa pessoa no mercado de trabalho, mas fazer esse acompanhamento, quer da pessoa, quer da própria empresa. E a área com mais dificuldade
que é que sentiu mais dificuldade em chegar? Olha, transversalmente nós chegamos a todas as áreas. Há uma área hoje, sim, que eu julgo que vamos ter aqui a oportunidade de falar, que eu sinto que é um compromisso nosso, sobretudo agora para o próximo programa de governo a trabalhar, mas que não estava, nunca fez parte do projeto. Eu não posso dizer que fizemos menos nesta área porque não tínhamos de facto metas para atingir, mas o meu sentir hoje, ao fim de praticamente mais de 4 anos já no Governo Regional, no somatório, e após longas reflexões, porque também temos momentos para pensar onde é que estamos e realmente a evolução da sociedade, e posso lhe dizer que a questão, as IPSS, eu ainda muito recentemente fui falar sobre economia social, sobre o terceiro setor, e por vezes fico a pensar que, em termos da nossa economia, é um setor tão importante, que representa tantos milhares de postos de trabalho, quer em Portugal, quer na Europa, representa, em termos de emprego e em termos de tudo o que gera, mais de 7% do PIB, e permitam-me esta expressão, que é por vezes o parente pobre da nossa economia, e sinto que temos que fazer aqui um trajeto e um caminho desafiante, que não será fácil, mas nunca nada é fácil, mas sinto que de facto, em termos das nossas IPSS, das nossas e a nível nacional, porque de facto há aqui uma questão que tudo o que diz respeito ao terceiro setor e este setor, temos aqui uma preponderância e uma muito grande sempre em termos da própria segurança social, que só é uma, e por vezes dá-nos algumas pequenas margens numas matérias, mas noutras muitas vezes temos que ser nós realmente, o Governo Regional, a liderar aqui este processo. É a secretária que gera os apoios sociais. Não sente algumas vezes que o Governo está a dar mais do que eventualmente seria necessário? Ai, de modo nenhum. Eu sinto é que o que os nossos, sobretudo os nossos idosos e as nossas reformas e tudo aquilo que as pessoas recebem é para as pessoas que precisam, efetivamente, e não estou a falar de questões, por vezes, do que se diz que há muitos apoios, para as pessoas que realmente necessitam, os apoios são baixos. E o Governo Regional tem, em alguns momentos, e com muito esforço, tem feito muito esforço, tem complementado, no fundo, alguns desses mesmos apoios. Claro que, como eu costumo dizer, não conseguimos mudar o mundo, mas torná-lo um mundo melhor para viver, sobretudo para estas pessoas que estão numa fase da sua vida, que já trabalharam tanto e que agora estão numa fase que são elas que precisam, e que realmente, sobretudo os reformados e os mais idosos, são aquelas pessoas que sentimos e e temos a evidência que são pessoas, portanto, não podemos falar nunca em apoios a mais, de modo nenhum. São apoios necessários e claro que depois tem que haver aqui um equilíbrio. Esta gestão é que é o grande desafio, mais uma vez, ser justo, o sentido de equidade, de justiça, para que realmente as situações cheguem a quem delas realmente precisa e por vezes não tem outra hipótese, e saber aqui distinguir o trigo do joio é o nosso grande desafio. Mas de resto eu sinto que o nosso Governo tem tentado complementar, quer na parte dos idosos, quer esta medida ao PROAGE, que é o programa... No fundo chega a todas as famílias. Que são ativos, mas que são pessoas... Sim. De qualquer forma, o que é que responde quando sente, ou quando lhe questionam, ou quando ouve dizer que haverá apoios a mais e vontade de trabalhar a menos, como se ouviu dizer com uma frequência logo a seguir à pandemia, sobretudo? Sim. Direi que as pessoas estão no seu legítimo direito de ter esse entendimento, é de acordo com a informação que têm. O que eu tenho a certeza e com conhecimento de causa do que digo é que não há apoios a mais e pessoas a querer trabalhar a menos. Sinto que o Covid, de facto, teve aqui um papel, alterou alguns paradigmas. Sobretudo, eu senti isso muito na hotelaria. Houve pessoas que perceberam que há vida, entre aspas, há vida depois do Covid. E pessoas que toda a vida tinham tido horários partidos na hotelaria e grandes interrupções, e que saíam muito cedo de casa e chegavam à noite, usufruíram durante este período, apesar do contexto ser tão adverso. Criaram novos hábitos. Criaram, sim. E houve muitas pessoas com dificuldade em voltar a essas rotinas. Isso eu acompanhei alguns casos em concreto, o que também se compreende, de certo modo, não é? As pessoas descobriram a família e os tempos de lazer, que era uma coisa que muito dificilmente tinham. E acha que é possível criar nova regulamentação a esse nível, em termos formais, oficiais, para acabar com os horários partidos, por exemplo? Tem sido trabalhado muito e até à exaustão este tema em termos de contratação coletiva, em termos de negociação.
o Governo Regional faz aqui um papel de facilitador e de tentar harmonizar, no fundo, entre sindicatos e entre entidades patronais, mas têm sido feitas muitas conquistas, posso lhe assegurar. Há uns anos atrás eram muito maiores. Tudo o que era permitido em termos legais era realmente, por vezes, muito difícil de compreender como é que as pessoas podiam trabalhar com esses intervalos entre turnos, etc. Hoje em dia temos convergido, e sempre com negociação e com acordos. Porque é uma região como a nossa, vive muito deste setor, bem sabemos, do quanto é importante, e realmente as pessoas são fundamentais, porque temos um serviço único também de muito boa qualidade, e bem o sabemos. Portanto, há aqui questões das condições de trabalho, por um lado, por outro lado, das remunerações também, que têm estado em cima da mesa. Temos também, a esse nível, chegado a bons acordos. É claro que do lado do trabalhador serão sempre poucos, não é? Mas, por lado, o interesse sempre aqui é chegar a consensualizar. E este também é um grande desafio que temos tido e temos acompanhado com muito interesse e que sentimos que faz muita diferença na vida das pessoas. Voltando à questão dos apoios, obviamente que reconhece que há dezenas de ajudas, há subsídios, há diversos apoios em géneros, há apoios às Casas do Povo, às IPSS, conforme já fizemos referência, às associações. Não seria melhor ser uma única entidade a gerir todos estes apoios e fazer o tal cruzamento que tanto se fala? Isso era ideal, não é? Mas isso é inviável, até por questões legais. Nós, quando começámos a dar alguns apoios, vou dar um exemplo muito concreto, o complemento que damos às ajudantes domiciliárias. Ora bem, dirão os senhores e quem nos ouve, ou quem nos lê, se a Segurança Social já financia toda a ajuda domiciliária, se o Governo Regional, do seu orçamento, quer entregar a cada uma destas pessoas mais 70 euros por mês, o ideal seria o Governo entregar à Segurança Social que redistribui. Hoje não é possível. Portanto, não é possível em termos legais, porque posso explicar tecnicamente do porquê, não sei se vale a pena irmos por aí. Há uma única conta de gerência da Segurança Social. Portanto, o Governo Regional, se quiser injetar algumas verbas de acordo com a sua estratégia para determinados fins, como fez para o PROAS, como fez para o Complemento Regional para Idosos, como fez para as ajudantes domiciliárias, tem que criar sistemas internos dentro do Governo Regional para fazer estes processamentos. Perde-se alguma eficácia, efetivamente, mas ganham as pessoas. Portanto, nomeadamente a Direção Regional dos Assuntos Sociais, que é uma nova direção regional, recente, que é a doutora Graça Muniz que está à frente, tem sido realmente, através desta Direção Regional, que temos conseguido operacionalizar muitos destes apoios que, de outro modo, não conseguiríamos. De qualquer modo, eu julgo que, dentro das instituições que referiu e tocou no aspecto das Casas de Povo, as Casas de Povo têm realmente, bem como as IPSS e as entidades, têm sido instituições muito importantes e, sobretudo, em momentos como foram os momentos da pandemia, como os momentos agora do pós-guerra, da guerra e deste período todo que temos estado a vivenciar. Mas esta questão dos apoios às Casas do Povo não é muito bem entendida, uma vez que as Casas do Povo não são eleitas, como, por exemplo, são eleitas as juntas de freguesia. Por que razão é assim? E não diretamente à freguesia que está... As Casas do Povo são eleitas pelos seus associados. Não, por todos os cidadãos. Mas não são universais. Sim, mas isso também... as Casas do Povo são instituições autónomas que vêm pedir apoio ao governo. Mas não faria mais sentido atribuir ao poder local, que tem uma eleição direta, um sufrágio direto universal? Nós não podemos, sempre a minha secretária não pode atribuir ao poder local, porque legalmente isso não é viável. Agora, a ideia, as Casas de Povo complementam em muito o trabalho que, por exemplo, as juntas de freguesia fazem e o ideal é que trabalhem em articulação, e isso tem vindo a ser conseguido. Os fins da maioria das Casas de Povo, eles são eleitos pelos seus associados, têm regulamento próprio, têm legislação própria e o Governo não interfere sobre isso. São autónomas. A partir do momento que vêm pedir apoio, algum apoio para concretizar, porque as nossas Casas de Povo chegam a 50 mil pessoas em toda a região. É muita coisa. E há uma série de áreas em que atuam que não são as juntas de freguesia que fazem, e este trabalho é complementar e é muito importante para a população, sobretudo os apoios e esta questão da terceira idade, das pessoas com outra idade, a proximidade que têm, o contacto e o conhecimento, mais ninguém tem, porque a nossa realidade é uma realidade com muitas especificidades e temos feito essa avaliação e é ganhadora realmente este relacionamento e tudo aquilo que fazemos junto da população através das Casas de Povo. Muito bem, já que falou do PROAS, já falamos também de outras formas de apoio. Há outros apoios sociais
em estudo, em análise, em projeto? Diretamente financeiros, direi que para já temos algumas ideias, mas não temos ainda assim nada de concreto para apresentar. O que eu lhe posso dizer é que há um conjunto de apoios que têm um valor, mas que não são entregues no fundo, entre aspas, em espécie às pessoas, mas lembro-me do Serviço de Ajuda Domiciliar, há uma série de apoios indiretos, que é através da prestação de serviços, que esses estão num processo muito dinâmico de reflexão e de revisão, até porque diz a Comissão Europeia, e todos sabemos que os desafios da longevidade, que são muito grandes, a ideia é que sempre que as pessoas tenham condições que consigam ficar nas suas casas, adiar ao máximo a institucionalização ou evitá-la mesmo, mas para que isso aconteça nós temos que dar condições às pessoas. E então estamos a fazer fortes apostas, por um lado, nos serviços de ajuda domiciliária. Também não é só a minha área que está a fazer este trabalho, também a nível da saúde estão a fazer têm uma série de novas estratégias que, no fundo, ambas convergem para este mesmo fim, que é com qualidade e com segurança e com monitorização a vários níveis, que as pessoas possam ficar nas suas casas apoiadas. E a esse nível eu posso lhe dizer que temos um conjunto de novas respostas e de melhoria das atuais que estão na calha. Umas serão apresentadas para o próximo programa de governo, outras ainda vão ser apresentadas muito recentemente, mas esteja descansado que eu dou em primeira mão depois esta informação aqui ao JTM, logo que tenha mais dados concretos. Apesar de tudo, e com muitos apoios, há indicadores preocupantes sobre a pobreza na Madeira. Acha normal haver essa questão da pobreza com tantos apoios que o Governo Regional tanto difunde? Há bocadinho não respondi a 100% à sua pergunta e agora é assim. Mais uma vez, nem tudo o que parece é, e aparentemente quando olhamos vemos algo que temos que ir ao fundo das questões e com toda a seriedade e de forma isenta. Eu sinto que por vezes aqui na nossa região, sobretudo em termos de falo concretamente da oposição, não tem havido um trabalho muito sério sobre este tema da pobreza. Então, se me permitir alguns minutos, porque isto não consigo responder no minuto, em primeiro lugar, a Madeira, não sei se é do vosso conhecimento, já deixou felizmente de estar no ranking número 1 da maior taxa de pobreza. Neste momento passou os Açores, mas de qualquer modo é sempre a Madeira e os Açores. Estamos em penúltimo. Sim, é sempre a Madeira e os Açores. Décimas também. E porquê é que isto acontece? Porque temos regiões insulares ultraperiféricas, não é por acaso que temos um estatuto próprio em toda a Europa, isso não acontece por acaso. E temos, quando se estuda a pobreza, e porque são muitos os indicadores, não tem muitas vezes em consideração, eu tenho dito isso várias vezes, sem querer desvalorizar em nenhum momento algumas questões que são estruturais e que nós temos vindo a combater com uma série de políticas e medidas que são bem conhecidas e vamos continuar a fazê-lo. Eu não quero em nenhum momento do que diga que seja compreendido ou que estarei a desvalorizar ou estou a dizer que temos estas taxas, isso não é verdade. Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer que os indicadores utilizados não se adequam, não respeitam características geográficas, orográficas da nossa economia, da nossa realidade, no fundo, porque de facto temos que realmente, o grande desafio é compreender, eu julgo que é compreender bem estes números e fazer a sua análise, até porque dizer que os dados sobre a pobreza foram publicados pela primeira vez de forma segregada aqui para a nossa região em 2017, só conhecemos dados desde aí. Dizer que nessa altura estávamos com 30 e tal % de taxa de risco de pobreza e viemos em crescendo, portanto dizer também que os números não podem ser analisados a seco, eu acho que é fundamental que se veja a evolução. Tem havido uma evolução positiva. A Madeira e os Açores, jamais pelas suas características e pelos indicadores utilizados, poderão ter valores iguais aos de Lisboa e de Porto. De qualquer modo, o que eu posso dizer é que em termos da nossa economia, que essa é a economia real, dados concretos que nos possam comparar situações que são comparáveis, nós temos vindo num crescendo e há uns anos nós tivemos um ponto de partida em termos do trabalho que tem sido feito a nível da nossa economia, da nossa intervenção em todos os níveis, um ponto de partida muito disparo e muito mais afastado do que se passou no todo nacional. Eu falo agora que estamos em taxas de desemprego que têm vindo a melhorar continuamente e bem o sabemos, e estão melhores inclusive do que Lisboa, porque no último trimestre, se não estou a erro, Lisboa foi a região Lisboa foi a região que teve uma taxa de desemprego superior e a Madeira decresceu bastante, teve 8% e nós estamos com 6%,
Mas de qualquer Nós estamos forma, com 6,5. Dizer que, de facto, a pobreza tem que ser entendida de uma forma muito abrangente, e é risco de pobreza que estamos a falar. Risco de pobreza. Pronto. mas é muita gente. É risco de pobreza. É muita gente. Apesar de todos os Sobretudo, considerandos que aqui deixou, é verdade, é apesar verdade. de todas as explicações que são plausíveis, quando pensamos que alguns dos indicadores, por exemplo, são, por exemplo, para ter o risco de pobreza, se eu tenho condições todos os anos para ir de férias com a minha família para fora, quem vive numa ilha tem logo este indicador agravado, correto? Qualquer um de nós percebe o que é que eu estou a dizer. E se basta ter 2, 3 ou 4 destes indicadores que já somos porque no considerados fundo em o que risco de diz pobreza. é a situação é preocupante, mas tem vindo a melhorar. É essa. O que eu digo é, estamos muito atentos a estes indicadores, temos vindo a monitorizar, criámos e apresentámos uma estratégia regional para a inclusão social e combate à pobreza, que é um documento poderosíssimo, e que a pobreza é multidimensional. É um tema e que tem que ser muito bem tratado e de forma séria, e que abranja áreas da saúde, áreas da educação, e nós temos esse documento público. Aliás, era um documento habilitante para podermos concorrer a fundos comunitários, e eu entrei no início de outubro praticamente, e tivemos que apresentar o documento até dezembro e fizemos-lo. Portanto, agora, nem tudo o que parece é. Nós temos uma economia real que é diferente destes dados e estes indicadores, que não obstante o trabalho está a ser feito, e o nosso compromisso é o que está vertido nesse tal documento estratégico, que é a Estratégia Regional para a Inclusão Social e Cidadania, que não obstante... Continua a revelar uma série de preocupações. Avançamos para outra questão. A Madeira tem também a maior taxa do país ao nível da violência doméstica. Como é que se pode travar essa tragédia, podemos chamar assim? Verdade. Eu vou ser um pouco, talvez, contraditória ou polémica naquilo que vou dizer. Nós temos aqui, em termos da nossa estratégia, nós temos um plano regional de combate e temos uma equipa que já tem muitos anos de terreno, e temos vindo a reforçar a equipa, e estimulamos e pedimos para as pessoas denunciarem. Ainda agora estamos aí com uma campanha muito forte. Não me estranha, de certo modo, este facto de termos indicadores elevados, porque há pessoas que só se queixam pela primeira vez ao fim de 20 anos de vivenciarem uma situação dessas. Isto é dramático. O que apelamos o que pedimos é que as pessoas se sintam em segurança para o fazer, para protegerem a sua vida, porque muitas vezes é isso que está em causa. Portanto, número 1, é preocupante, enquanto houver um caso de violência doméstica, é preocupante. Infelizmente há questões culturais, há questões sociais, não só aqui na Madeira, mas em Portugal e também numa série de países da Europa, sobretudo os mais a sul, em que temos realidades como esta. Nós temos vindo, no fundo, a estimular muito e estar de braços abertos para receber estas pessoas, para as ajudar. E isto convida a que haja mais denúncias, no fundo. Portanto, se por um lado é preocupante, e claro que é, nós estamos aqui a tentar fazer o trabalho de casa da forma mais séria que temos e com as ferramentas que temos, com casas de acolhimento, protegendo. Infelizmente, a nossa legislação, que é uma legislação em todo o país, ainda protege o agressor, no sentido em que, quando há uma situação de violência doméstica, normalmente é a vítima que sai, sendo que a maioria dos casos são mulheres, bem sabemos, mais de 95%, e neste momento não temos como obrigar a pessoa a sair de casa, o agressor, até porque a mulher, se ficar em casa, muitas vezes fica exposta, porque está identificado o seu local onde ela está a residir. Há aqui questões de segurança, aliás, não é por acaso que andamos todos muito preocupados, porque ainda muito recentemente aconteceram situações, e há situações que persistem em todo o país. Mas de qualquer modo dizer, temos vindo a reforçar a equipa, mas os números nos últimos meses não têm vindo a aumentar. O que continua a haver muitas reuniões, muitos acompanhamentos e volto a dizer, denúncias que só a fim de anos acontecem, e que nós pedimos que as pessoas realmente não permitam, denunciem, porque pode ser a sua vida que está em risco, e é neste sentido que eu compreendo melhor os números por vezes mais elevados, mas que decorre também de uma estratégia de ajuda e de intervenção. A oposição usa, obviamente, as políticas sociais como bandeira, obviamente, e apresentando mesmo algumas propostas nesta área das políticas sociais. Há espaço para o Governo beber destas propostas da oposição? Com certeza. É assim, aliás, cheguei já a reunir várias vezes, até com deputados
Nós estamos sempre receptivos. O que sentimos é que temos uma estratégia. Para já temos, como é que eu vou dizer? Há situações que são ideais. Eu às vezes posso ir buscar uma ideia quase peregrina de uma situação interessantíssima, mas que é assim, neste momento, no atual contexto, não é viável. E temos uma estratégia, temos um enquadramento. Agora, ouvimos sempre, analisamos sempre, são frequentíssimas as vezes que entram no meu gabinete um conjunto de propostas que são analisadas. Por vezes há redundância nas mesmas, por vezes já há respostas que são dadas, e sinto é que por vezes também muitas dessas propostas são um copy-paste do que está a passar a nível nacional, e que já me aconteceu até nem sequer terem tido o cuidado de alterar as siglas do nome dos serviços para adaptarmos à região. Portanto, também acho que o trabalho, às vezes querer apresentar propostas só por apresentar, para mostrar número, não, vamos pela qualidade e pelas coisas que façam sentido. As propostas são sempre bem-vindas, são sempre analisadas, mas têm que ter um enquadramento e têm que ter uma lógica também para serem operacionalizadas. E nós temos, naturalmente, também uma estratégia e que está a decorrer. Se é perfeita, pois é, queremos muito que seja verdade, mas todos os dias analisamos e melhoramos, e é para isso que cá estamos. É comum ouvir-se a ideia de que a classe média está a desaparecer, que há os cada vez mais ricos e os cada vez mais pobres, e o meio vai emagrecendo. Concorda com essa ideia de um grande fosso social? Faz sentido? Não concordo com o fosso social, não. Sinto que haja cada vez mais uma separação entre os que ganham muito bem e os que ganham muito mal. Os que têm muito e os que têm pouco. Nos últimos anos, o que é que eu lhe posso dizer? Desde 2015, que este governo, que o Dr. Miguel Albuquerque é presidente, em que eu tenho tido o privilégio de estar como presidente da Comissão Permanente da Concertação Social, assisto, é que temos tido as áreas onde podemos interferir ou influenciar, chamemos-lhe influenciar, são muito a nível do salário mínimo. Portanto, no fundo, o que é que se tem assistido? Como houve um aumento nestes últimos anos, entre 2015 e 2022, de cerca de 52% do salário mínimo. Partimos de pouco mais de 500 euros e estamos com 785 euros de salário mínimo. O ideal seria que todas as empresas, com base nos aumentos de cada ano, que tivesse alinhado e reposicionado todos os trabalhadores proporcionalmente. Mas a isso não são obrigados. Há algumas empresas que o fazem, há outras empresas que não o fazem de todo, não são obrigados. O trabalho que nós fazemos em sede de concertação social também, nomeadamente a Direção Regional do Trabalho, e com sindicatos tentando consensualizar, é que realmente haja essa responsabilização e sensibilização, sobretudo, às empresas, porque hoje em dia no mundo laboral é um pouco, esmagou-se muito com o salário mínimo a aumentar, esmagámos muito em termos salariais os outros níveis remuneratórios que idealmente deviam vir a aumentar. Portanto, nós, diga. E ia perguntar se parece-lhe justo este salário mínimo regional. Nós estamos em Portugal, não é? Estamos em Portugal. E estamos na região autónoma da Madeira, que mesmo assim fez um acréscimo este ano, o último ano, de mais de 3%, e quando tradicionalmente eram 2 ou 2,5%. É o possível. Ser justo ou não ser justo, o que é justo? Eu acho que qualquer trabalhador tinha que ganhar muito mais. Tinha que ganhar muito mais, como é óbvio. E aliás, e a minha batalha, porque foi uma reunião muito longa, foi pedir que houvesse consenso e que convergíssemos para fixar um salário médio mais elevado. E foi um salário mínimo, um salário mínimo mais elevado. Tivemos horas e chegámos a acordo dos 8 parceiros sentados à mesa, 7 concordaram e foi muito difícil. Gostaríamos de ter ido mais longe. Não foi possível, porque senão tínhamos que ter dividido, tinham ficado sindicatos para o lado, e sinto que o compromisso de todos é importante. Agora, o objetivo é que realmente continue a evoluir, dar melhores condições aos nossos trabalhadores, mas as empresas também, provavelmente, para os outros trabalhadores que não estão abrangidos pelo salário mínimo, têm que ir um pouco mais longe, até porque a questão da mão de obra, também há aqui a questão da remuneração, provavelmente tem que ser mais atrativa, até para fixar as pessoas aqui na nossa região. Como disse, estamos em Portugal, e em Portugal ganha terreno nos últimos tempos a ideia de, nomeadamente o Presidente da SEDES Nacional, sugerir que as organizações de saúde e de segurança social estejam na mesma entidade, na mesma pasta. A proposta foi em relação aos ministérios. Eu pergunto-lhe aqui, em relação às secretarias regionais, se isso faz sentido juntar Secretaria Regional da Saúde e Secretaria Regional da Inclusão, neste caso,
ou nem por isso? Olha, no passado já houve os dois cenários, e bem o conhecemos. Eu julgo que quem de direito teve a ocasião de avaliar se faz sentido ou não. Eu não me devo pronunciar sobre essa matéria, embora não me deva pronunciar, até porque sinto que vou defender aqui a minha dama, Sim, entre aspas, não serei isenta, mas não é por acaso que, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer em termos dos Açores, nós mantemos este modelo. Eu sinto que estamos mais ricos. Estamos mais ricos porque tive a oportunidade, por exemplo, de estar na saúde, onde também saí, foi uma vivência importantíssima e que muito me enriqueceu como pessoa e profissionalmente agora para voltar à área social. E estamos a falar, o social vai muito além, o social, a meu ver, todos têm o seu lugar e têm que fazer um trabalho exemplar e de grande exigência. Não sei se perdemos mais do que ganhamos quando podemos racionalizar por uma via, certo? Em termos de equipas e de eficiência, mas perdemos certamente muito em termos da essência, por outro lado, e daquilo do maior retorno aos nossos utentes. Acho que se pode perder mais do que ganhar, muito honestamente. Senhora Secretária, o Tribunal de Contas não homologou as contas de 2020 e 2021 do Instituto de Segurança Social. A Presidente do Instituto diz que a origem do problema é nacional e depende do sistema informático da própria Segurança Social. Este problema já está ultrapassado na RGA? De acordo com todas as recomendações que nos foram feitas, elas foram todas acatadas e cumpriremos integralmente com o que nos foi dada a orientação, assim tenhamos as ferramentas, como é óbvio. Houve aqui um fator, para além dos sistemas de informação, que eram os recursos humanos, e nós de facto tivemos uma entrada agora do último ano de mais de 100 pessoas. Também houve muitas pessoas a reformarem. Quase está equilibrado, mas pronto, digamos que não foi. Mas estamos a conseguir dar uma resposta neste momento diferente. Em algumas áreas tinham sido identificadas como áreas de melhoria e acautelaremos agora todas as respostas em termos de sistemas de informação. Nós não temos aqui autonomia nenhuma na Madeira em termos de segurança social. São desenvolvidas a nível nacional. E houve realmente, por exemplo, a questão das dívidas, de quando as dívidas. É manualmente feito o cálculo, como já tem sido dito, e continua a ser feito desse modo, porque a nível nacional essa questão também ainda não foi ultrapassada. Limita a nossa ação, de qualquer modo, vemos com muito bons olhos. Foram orientações e foram ações concretas que nos ficaram evidenciadas, que temos que caminhar naquele sentido, e é isso que estamos a fazer. Muito bem, falou em dívidas, justamente houve aqui algum tempo, não lembro se nos últimos meses, mas de situações, de casos de dívidas que prescreveram, ou estavam prestes a prescrever. Essas situações continuam a acontecer? Há risco de continuar a acontecer? Não. Neste momento, o que está a acontecer é que pode ser um mês antes de prescrever, mas nós estamos manualmente, isto tem que ser dito, com um nível e um foco nesse tipo de situações para que não aconteçam mais, não prescrevam mais dívidas. Temos feito uma recuperação. Dê-me só um segundinho. Desculpe que eu tenho aqui os dados, eu não sei isto, que isto não é a minha área. Dê-me só um segundinho. Eu gostava de lhe dar dados concretos, como é óbvio. Isso me metem aí. Isto não é a minha praia, sabe? Mas é um assunto muito importante. Deixa-me ver. Não é isto. Desculpa lá. Dê-me um bocadinho de tempo. Desconto no seu tempo. Desconto no seu tempo. Eu acho que é uma informação muito importante. Seria grave se fosse direto, não é direto? Pois, mas se fosse direto a gente já estava a responder de outra maneira. Pois olha, não sei se... Patrícia. Onde é que depois as minhas questões da segurança social? Importantes. Empresa, emprego, desculpa lá. Setor social. Está aqui. Pronto, tenho aqui dados concretos, desculpem. Sorry. Dizer-lhes que... Está a cortar? Não, pode ser. Não. Mas é que assim tenho... os planos prestacionais, por um lado, são aquelas situações de empresas com dívidas que querem regularizar, aumentaram em quase 300%, portanto temos feito uma análise exaustiva para dar a oportunidade às empresas para que não fiquem como devedores ao Estado, que complica sempre a sua situação. Mas esses 300% são de empresas em situação 13 mil processos que estão em regularização na Segurança Social. Relativamente à cobrança de dívidas, que me perguntou, aumentámos em 44% em 2022
E só para lhe dar números concretos, passámos de 9,3 milhões de euros em 2021 a cobrança de dívidas para 13,5 milhões de euros em 2022. A questão informática continua a ser um grande obstáculo, porque não há processos automáticos, tem que haver aqui uma contagem manual, mas a orientação e que não pode falhar, e que não tem falhado, é que não pode nunca mais haver prescrição de dívidas. Portanto, isso aí... Isto tem sido feito também com novos recursos humanos que entraram. Ou resulta já das recomendações do próprio Tribunal de Contas. Há aqui as duas das situações. observações deixadas pelo Ministério Público no caso do fugitivo. Poderá ser também uma consequência. Pois, não me remeto a empresas em concreto porque... Interessa. Há um caso recente de uma empresa que só um mês antes é que o processo chegou ao Ministério Público. E pode voltar a acontecer essa situação. A questão é que estamos a atuar e vai um mês antes, mas vai. Isso é que importa. Sra. Secretária, tem conhecimento de outras situações como é que envolve a Fundação Mário Miguel no Português? Felizmente não. Essa situação foi uma situação completamente atípica e diria mesmo assustadora e que foi com muita satisfação que eu vi que o Governo pela primeira vez, também não devem haver situações como esta, claro. Esperemos que seja a única, não é? Que atuou de imediato com a total colaboração do Ministério Público, de todas as forças, de uma denúncia que fizemos, que eu fiz pessoalmente na altura, se não estou em erro, foi em 2018, 2019, e que destituímos toda a administração de um dia para o outro, que as pessoas tiveram que sair porque havia ali situações muito graves, que são públicas e que houve julgamentos, houve algumas situações que já foram concluídas porque havia vários processos, mas sim, o que se tratava ali eram de questões em termos dos próprios idosos, tratamento aos idosos, de negligências, de tomada de medicação inadequada, de alimentação, dos tratos aos menos bons ou maus tratos. E pronto, foi uma situação muito delicada, que tínhamos também muitas queixas dos familiares muito preocupados e que atuámos e neste momento está um ar que convido qualquer... Mesma coisa com a aldeia da Paz também, presumo eu? Não, nada... Processos diferentes, muito mas está ultrapassado. Está completamente ultrapassado, tem uma nova direção. Pronto, nós estamos cá para as coisas... Claro. É para este tipo de ações e outras, esperemos que haja o mínimo possível, como é óbvio, mas temos que atuar, não é fingir que não vemos, de modo nenhum. Temos de trabalhar pelos nossos utentes e tínhamos aqui pessoas desprotegidas, que não se podiam proteger e que estavam ali completamente à mercê, no fundo, do que lhes fosse acontecendo. E os serviços inspectivos da Secretaria têm outros processos em mãos ou as pastas estão vazias? Não. Sem processos? Vamos entrar agora numa fase que já gostávamos de ter entrado há mais tempo, mas que também não tem sido possível. A questão dos recursos humanos é sempre uma questão que nos preocupa muito, que é fazer inspeções por iniciativa, no fundo, proativas e não por denúncia. Mas há muitas denúncias? Há poucas, mas as que há nós atuamos imediatamente. Mas por vezes... Sobretudo em lares? Sobretudo em lares, sim, mas são situações que por vezes, enfim, não gostaria muito, até porque há aqui muitos dados que por vezes são, enfim, não deverei comentar, mas as situações... Mas só para perceber, em lares privados ou públicos? Ambas as situações. Pode acontecer em qualquer situação. Às vezes a dimensão que se dá à coisa não é a dimensão real. E eu assumo publicamente o compromisso de que, assim como já fizemos no passado, de assumir uma posição frontal e limite faremos as vezes que teríamos que fazer, faríamos ser necessário, mas não. As situações não têm justificado, felizmente. Às vezes há questões operacionais que são resolvidas e ficam no fundo uma informação de que terá consequências e pode ter consequências logo, obviamente, mas pronto, às vezes são situações que são rapidamente ultrapassadas pelas entidades, que é importante que sejam ditas e que estejam sinalizadas, pronto, mas dizia eu, atuar só por uma reclamação para nós é pouco, queremos ir mais longe e é isso que vamos agora começar a fazer, de atuar por iniciativa, porque faz todo o sentido, porque é como o carro ir à revisão antes de dar o problema, não é? É um pouco isto. Voltamos a falar de emprego. Os últimos indicadores são favoráveis ao Governo Regional e à sua Secretaria, naturalmente. No entanto, continua a haver milhares de desempregados e centenas de ofertas de emprego vazias. Como é que se pode dar a volta a isto? O principal caminho é por via da formação. Não vejo outra hipótese. E de salários eventualmente e de alguns postos de trabalho um pouco mais bem remunerados, definitivamente. Essas duas vias. Dizer-lhe que temos algum desemprego estrutural nos nossos números. Os números têm vindo a descer
há algum desemprego que é muito difícil. Pessoas, por exemplo, com mais de 50 anos, ou mesmo de 60, nós temos pessoas quase sem níveis de qualificação com 60 anos e estão dentro destes números, 1000, 2000 pessoas. Nós não conseguimos, por todo o trabalho que façamos, inserir estas pessoas onde há procura. Não conseguimos. E sobretudo, culturalmente também, e infelizmente é um facto, os mais jovens valorizam muito a formação, dão valor ao conhecimento. Há pessoas mais velhas que dizem que não se vão sentar outra vez num banco de aulas como aos netos. Portanto, há pessoas que não estão abertas também a algum processo de mudança em si próprio para poderem ingressar no mercado de trabalho. Este eu chamo de desemprego estrutural, mas também são pessoas que não estão a receber apoios, que se entenda. São pessoas que muitas vezes estão inscritas no Instituto de Emprego porque têm que estar inscritas para alguma outra situação, mas que não estão disponíveis, quer dizer, muitas vezes não estão disponíveis porque não se conseguem inserir no mercado de trabalho. E são, por vezes, integradas naquelas medidas mais sociais, que são os programas de ocupação temporária, que são temporários, tal como o nome indica, dá-lhes algum rendimento, alguns hábitos de trabalho e algum rendimento durante um período, para apoiar essas pessoas e essas famílias, mas, portanto, é um chamado desemprego estrutural. Depois temos aqui um desemprego muito qualificado também, por outro lado, inversamente, que demora às vezes um pouco mais de tempo, mas os nossos jovens, os mais qualificados, são os mais fáceis de integrar e esses não representam problema, é tudo uma questão de tempo. E é um processo muito dinâmico, o emprego é um processo muito dinâmico, acabam os cursos, há muitas pessoas, há pessoas a acessarem contratos e a inscreverem-se no Instituto de Emprego, há muitas colocações, é um processo muito dinâmico que tem vindo em crescendo, felizmente. Depois temos aqui temos tido aqui também grandes desafios e achámos que, por exemplo, a situação da Ucrânia, da vinda das pessoas para a Ucrânia, se calhar vamos falar sobre isso a seguir, mas que nos iam dar aqui uma lefada de ar fresco, mas não respondeu, não aconteceu. De resto, os números têm vindo a melhorar. O desemprego de longa duração, que é um dado importante, tem diminuído muito, porque à medida que vamos tendo cada vez menos desempregados, deixe-me só dizer, eu quando entrei no Instituto de Emprego da Madeira como presidente em 2015, que foi quando entrei para o setor público, tínhamos 22.200 desempregados. Hoje temos cerca de 8.400, 8.500 desempregados. E a tendência está ainda, continua neste sentido de diminuição. Portanto, à medida que vamos tendo menos desempregados, maior é a nossa capacidade de intervir e de chamar e de convocar para entrevistas e de convocar para o mercado de trabalho, mas sim, temos entidades patronais cada vez mais exigentes, que pedem muitas línguas, por exemplo, no setor turístico, temos, por vezes, pessoas menos qualificadas nessa área. A formação, eu diria que é o nosso maior investimento e tem sido dado. Temos, nos últimos tempos tiveram ações de formação cerca de quase 2.000 pessoas em situação de desemprego. Claro que não são obrigadas a aceitar, a não ser que sejam formação na sua área profissional ou que estejam a receber subsídio de desemprego e não podem recusar se for uma área de formação alinhada com a sua área profissional. Muito bem. O que é que ainda falta executar com as verbas do PRR? Vai executar a parte que diz respeito à sua secretaria? Executar, espero bem que sim. Isso significa execução a 100%. Execução a 100%. Também isto tem sido uma grande aprendizagem, um grande desafio. Posso lhe dizer neste momento que já lançámos avisos. Portanto, nós temos na minha secretaria dois grandes projetos. Um mais vocacionado para os sem-abrigo, que é da ordem dos 4 milhões de euros. Os concursos já foram lançados, avisos, já foram adjudicados, estão em andamento, que foi concretamente para a Associação Protetora dos Pobres e para o Centro Social e Paroquial do Carmo, portanto, Câmara de Lobos e Funchal. Relativamente aos lares, aos estabelecimentos ERPIs, temos já 3 avisos lançados. Vamos lançar agora em julho um penúltimo aviso e penso que o último aviso seja lançado ainda durante o verão. Isto significa o quê concretamente? Significa que já lançámos 337 vagas para lares nos 3 avisos que já foram publicados e que estão fechados, que corresponde a 21 milhões de euros. E vamos lançar no próximo aviso mais 404 vagas para 34 milhões de euros. Portanto, as coisas estão a correr conforme Estão a correr. A nossa maior preocupação é que temos metas já para final de 2025 e para 2026 e como ainda estamos a fechar e a contratualizar com as instituições, elas ainda têm que lançar concurso público porque cumprem as regras da contratação pública para depois garantir que cumprem os prazos. Estamos a trabalhar a 200% para que isso aconteça. Muito rapidamente também, há aqui outras medidas de ajuda
para imigrantes, nomeadamente os outros descendentes, nomeadamente venezuelanos, ou da Venezuela, e ucranianos. Como é que estão essas duas pastas? Ainda há muitos ucranianos a precisar de ajuda na Madeira? Pois, precisamente, eu falei hoje com o CEF e como vinha aqui, posso lhe dizer que isto são números à data, são números atualizados, 912 ucranianos na Madeira e 17 no Porto Santo. São pessoas que se integraram muito bem, de uma maneira geral, na nossa região. Temos 104 jovens, crianças em escolas. Demos formação a muitos ucranianos, temos algumas pessoas que precisam de apoio de saúde e medicamentos e também esse talvez tenha sido o principal motivo porque nos procuraram. A questão profissional, volto a dizer, da sua inserção profissional tem sido muito difícil e contrariamente àquilo que esperávamos inicialmente, porque a maioria são mulheres, a maioria tem filhos, não tem retaguarda familiar. A hotelaria e a restauração são os setores que procuram mais e muitas vezes é à noite que as pessoas precisavam trabalhar, a essa hora os miúdos não têm escola. Tem sido um pouco mais complexo por esse motivo, não invalidando que sejam pessoas com excelente atitude, com muita seriedade, muita humildade também, querem aprender, querem trabalhar, não vêm à espera do apoio. Não obstante, haverá alguns casos que persistem e que há algumas famílias que estão a receber RSI, nomeadamente ucranianas, por esse facto. Relativamente aos luso-venezuelanos, tivemos aquele boom, no fundo, a partir de 2016, 17, 18, tivemos milhares e milhares de pessoas que hoje em dia estão perfeitamente enquadradas, muitas a trabalhar por conta de outra, muitas criaram os seus próprios negócios e tem sido realmente importante e relevante ver que realmente são pessoas que adoram estar aqui na Madeira, que se sentem em casa, pois já os nossos ucranianos, se puderem voltar, eles preferem voltar, nomeadamente para junto das suas famílias, dos seus maridos, muitas pessoas têm lá os seus maridos, as pessoas que estão cá da Venezuela, apesar de outros indicadores e questões de riqueza da Venezuela, valorizam muito estar aqui na Madeira em segurança e integrados, portanto tem sido realmente um prazer. E são pessoas que têm mais ligações naturalmente à Madeira por razões óbvias. Como é que está o projeto do Estatuto do Voluntário? Está muito adiantado, já demos este dia 5 de dezembro, que foi o Dia Internacional do Voluntário, já entregámos os primeiros 100 ou 200 cartões aos voluntários, portanto já tem o Estatuto Voluntário foi um decreto legislativo regional que a própria apresenta na Assembleia, se não estou em erro, em 2019 ou 2018. E previa um conjunto de ações que tem estado no terreno. Neste momento vamos avançar muito brevemente com a questão dos passes. Portanto, dizer o seguinte, temos muitos voluntários na região, mas temos voluntários permanentes e temos voluntários pontuais. Tem ideia de quantos? Sim. São cerca de 400 a 500 aqueles que são regulares e depois temos cerca de 2000 que não têm a mesma regularidade. É claro que alguns benefícios e algumas questões vão ser dadas àqueles que têm continuidade e que estão dedicados quase 100% a esta causa, não é? Nomeadamente os acordos têm sido celebrados pela Casa de Voluntário com um conjunto de instituições, e quer culturais, quer museus, quer benefícios a vários níveis. Quem tem o cartão, que são estes membros voluntários permanentes, entre aspas, têm direito, como agora vamos ver dentro destes nossos voluntários, aqueles que precisam de passo social para desempenho destas atividades regulares, são regulares e não permanentes, portanto é voluntariado regular, que vão ter também o seu passo. Portanto, está a decorrer tudo perfeitamente. Houve aqui alguns pequenos atrasos no período do Covid, que haviam algumas ações que eram para ir para o terreno e não foram. Sim, completamente. Muito bem. Tem ideia sobre o seu futuro político? Ai, não tenho ideia. O meu futuro político, para já, é hoje e é amanhã, e esse sei de certeza. Estamos aqui com total empenho e vontade. Mas sente que já cumpriu a missão que gostaria de ter cumprido? Ou acha que ainda há pontas soltas que gostaria de a área social é um constante. Nós, por mais que trabalhamos sempre para mais de 100% e sentimos que temos ainda outros 100% para atingir. Portanto, o muito que fazemos é pouco para mim. É sempre. Julgo que temos que ser um pouco ambiciosos e temos sido. Temos passado momentos muito difíceis na área social
e que felizmente julgo que a nossa região tem sido exemplar numa série delas e temos conseguido. Claro que se tivéssemos outros meios e outras ferramentas teríamos feito ainda mais, mas mesmo assim julgo que o balanço é muito positivo. Eu olho para o meu hoje e para o amanhã em termos profissionais, o que estamos a fazer está no terreno até setembro. A partir de lá, o futuro dirá. Tudo o que a nossa região e o nosso Presidente queira de mim, eu estou à disposição, mas fecha-se um ciclo, começa outro, temos que avaliar. Eu julgo que o mais importante é termos a certeza a cada momento que cumprimos a nossa missão e que estamos completamente na minha área, dedicados aos outros e à nossa população. Eu acho que se a população sentir isso, porque é isso verdadeiramente que temos feito em termos do nosso governo, que é uma dedicação e pormos no lado da nossa população e ver onde é que estão as suas dores, os seus maiores problemas e tentarmos resolver. Porque efetivamente o Estado Social Nacional igual para todos, para nós é pouco e temos tentado chegar mais longe. A partir daí, logo veremos. Estou disponível para o que puder ser útil, sempre com a mesma vontade, determinação, foco e humildade também. Muito obrigado, Sr. Secretário, por ter estado connosco. Votos de uma boa tarde. Muito obrigada.